Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Eu quero falar com você hoje sobre espere no Senhor. Espere no Senhor. Todos nós esperamos por alguma coisa ou várias coisas. A verdade é que todos temos o desejo de que algo melhore em nossas vidas. Nem sempre temos esperança de que isso aconteça, mas o desejo temos. Porque o desejo e esperança são coisas diferentes. E a quebra do elo entre o desejo e a esperança é o que mais mata na nossa caminhada. Pois quando queremos muito algo, mas não temos mais esperança de que aquilo aconteça, ficamos frustrados, desanimados e paramos de acreditar. Enfraquecemos na fé. E hoje eu estou aqui para aquecer o seu coração, para que você olhe novamente para Deus e se fortaleça nele. Porque para nos relacionarmos com Deus, precisamos entender algo fundamental. Nós precisamos esperar nele, não simplesmente esperar algo dele. Há uma diferença. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: não tente entender o processo, apenas viva. Não tente entender o processo, apenas viva. Isaías 40, verso 28 ao 31 diz: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Se você ler o capítulo 40 completo do livro de Isaías, desse trecho que lemos agora, vai encontrar uma sequência de perguntas retóricas que apontam sempre para a grandeza e supremacia de Deus. Como está em Isaías 40:12, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Veja isso. Ele perguntou isso também para Jó. Está lá em Jó 28, verso 25. E quando encerra esse capítulo de Isaías, nos deixa essa preciosidade em forma de promessa. A promessa de que iremos ser fortalecidos nele. Mas antes, ele nos dá uma chave, que é: ninguém pode medir a sua sabedoria. Em outras palavras, a verdade que o profeta quis nos dizer é: olha, Deus criou todas as coisas no universo. Coisas essas que você não tem noção do que são e de que forma foram formadas e como foram formadas. Que tudo está acima da sua compreensão humana. Não há como você mensurar, compreender, esquadrinhar, esboçar a forma como ele age, e que mesmo sem entender, ele deseja que você confie e espere nele. Agostinho de Hipona disse: se você compreende, não é Deus. Se você compreende, não é Deus. Sabe, você não duvida do poder de Deus, eu sei. Mas você cansa porque quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Você se cansa porque não entende certas coisas no processo. Mas não se mate tentando entender. Nem sempre você vai entender. Mas você precisa continuar crendo, vivendo o processo, porque Deus está contigo. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: a sua força está em permanecer nele. A sua força está em permanecer nele. Veja, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Deus quer te dar novas forças. Ele tem novas forças para te dar. Quando a Bíblia fala: até os jovens se cansam e os jovens tropeçam e caem, ela não está simplesmente parafraseando. Ela está nos dizendo que a nossa juventude não é suficiente para nos dar força. Que o vigor da idade, talvez algum de nós já não temos mais, já passamos dos 30, dos 40, dos 50, enfim. Que o vigor da idade
não nos dá a certeza de que conseguiremos nos manter de pé diante as adversidades. Se por um lado a juventude nos dá vigor, por outro ela aumenta as chances de tomarmos decisões erradas por nossa imaturidade. É assim, mas jovem ou não, temos uma forma certa de nos fortalecer, que é esperando em Deus. A palavra esperam em hebraico, segundo o Léxico de Strong, que vem do hebraico kawá, ela vem da junção primitiva de trançar, entrelaçar as fibras de uma corda. Tem um sentido figurado de esperar com paciência. Indica dependência. O significado dessa palavra me deixou bastante intrigado quando eu descobri. O que esperar tem a ver com entrelaçar as fibras de uma corda? Nos faz pensar. Eu descobri que é como se o profeta Isaías estivesse nos dizendo que se estivermos entrelaçados em Deus, sabe? Se estivermos pendurados nele, como que nos agarrando, dependendo totalmente dele, se entendermos que ele é que nos sustenta, nós não iremos cair. Pelo contrário, nós iremos receber novas forças para subir. Meu Deus, é como se estivéssemos sendo levantados e sustentados por ele, e que se estivermos totalmente unidos a ele, não iremos cair, mas nós precisamos nos agarrar nisso. Entenda isso. Esperar no Senhor é estar nele, não esperar dele, e sim nele, não condicionando coisas, mas priorizando a sua presença. É buscar ser, sabe, é buscar ser um com ele, entrelaçados. Quando você vê uma corda entrelaçada, quase não percebe a distinção entre elas. Muitas vezes esperamos algo dele, e não nele. Esperamos que os nossos desejos sejam satisfeitos por ele, e existe uma diferença entre esses dois tipos de espera. Martin Luther King disse: a fé não é acreditar que Deus pode, é confiar mesmo quando não entendemos. A fé não é acreditar que Deus pode, é confiar mesmo quando não entendemos. Isso é estar entrelaçado nele. Você não entende, você só se mantém firme, ligado nele, buscando todos os dias, buscando entrelaçar a sua vida na vida dele. É sobre isso. Terceira e última chave para encerrarmos: tenha a esperança correta. Perceba que os que esperam no Senhor continuam avançando, não desistem, mas por quê? A esperança naquele que nos sustenta e nos fortalece. A esperança naquele que nos sustenta é a esperança que nos fortalece. E qual a esperança é essa? 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. E Deus não te chamou para ser a pessoa mais infeliz desse mundo. Ele te chamou para ser luz nesse mundo. Veja, não é que não podemos esperar algo terreno, uma bênção, uma porta aberta. Sim, você pode. Não é errado pedir algo para ele. Mas existem algumas verdades aqui na palavra, que se olharmos para ele apenas para esse mundo, nós seremos frustrados em diversas ocasiões. Que se esperarmos em Cristo com a ótica de um simples abençoador da vida terrena, nós seremos as pessoas mais infelizes. Então, qual tipo de esperança devemos ter? A nossa esperança vitoriosa deve ser a que confiamos e dependemos de Deus aqui nessa terra e vivemos de modo a nos preparar para a vida eterna. Eu vou repetir para você. Nós confiamos e dependemos de Deus aqui nessa terra, para tudo, e vivemos de modo a nos preparar para a vida eterna, porque os planos dele não falham. Vou repetir para você, porque não é errado você esperar que Deus te faça algo, melhore a sua vida, resolva esse problema que está nas suas mãos agora para resolver. Mas não limite a sua esperança nele, apenas para essa vida. Coloque os seus olhos na vida eterna, do outro lado da porta, e você verá o quão pequena é essa nossa vida e quão pequenos são os nossos problemas. Há muito ainda para se viver em Deus. Prossiga, levante a sua cabeça. Você levantou hoje para vencer. Charles Spurgeon disse: nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus que governa todas elas. A nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus que governa todas elas. Acredite, Deus está contigo. Se você parou um pouco para escutar uma palavra de Deus, o seu coração já se aqueceu novamente. Ele está com você. Ele pode todas as coisas.
que a sua esperança esteja nele, porque ele governa todas as coisas, amém? Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa pessoa que me escuta, pelo teu amor, pela tua graça. Abençoa o dia dela hoje, meu Deus, abençoa a semana, abençoa, papai, que seja um dia de respostas do céu, que ela seja fortalecida no Senhor, que haja um mover sobrenatural na vida dela, Pai, hoje. Que o Senhor venha com resgate, trazendo força, graça e sabedoria, trazendo a força que ela precisa, Pai, para avançar, para continuar crendo, para continuar esperando, que ela esteja totalmente entrelaçada no Senhor, que a vida dela esteja entrelaçada na Tua vida, Pai, porque só assim ela terá forças para prosseguir. Abençoa a vida financeira, abençoa a saúde física, abençoa o sono, Pai, dela, que hoje, mais tarde, quando ela deitar para dormir, ela durma em paz, Deus, porque o Senhor está cuidando dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Se você lembrou de alguém, compartilha. Envie essa mensagem para essa pessoa e deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Amém? Nos siga no Spotify, no YouTube, ative as notificações. Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.